Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que está do nosso lado. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que... Então não interessa, nós vamos vencer. Por quê? Porque aquele que diz que nós vamos vencer não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Mas por que algumas pessoas estão perdendo debaixo de uma afirmação de sucesso? Porque estão se comportando como perdedoras. Faça logo, o mais rápido possível, uma visão ou uma observação da realidade, seja interna, seja externa. E você pode descobrir que alguma coisa dentro de você está levando para o fundo e trazendo tempestades para a sua vida. Ou você vai descobrir que fatores externos estão mudando, ou não, precisam de alguma decisão sua para que mude. Quando eu olho, é isso que eu vejo. A primeira coisa, isso. E quando ele descobre que a pomba não vai voltar mais, quando a pomba não retorna para Noé, ele já faz uma leitura do que está acontecendo lá fora. Depois você lê, ele remove a tampa da janela que tinha em cima da arca e já começa a buscar um ambiente seco. Já começa a tentar visualizar que as coisas estão melhorando, que as coisas estão baixando. Inevitavelmente, à medida que isso acontecia, né, provavelmente as emoções dentro daquela arca, elas começavam a mudar, elas estavam entendendo que já tudo aquilo ia passar. E quando a arca acaba repousando, o texto diz que ele sai. Gênesis 8, verso 20. Põe para mim, por favor. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Preste atenção. A primeira coisa que ele faz é uma leitura do que está acontecendo lá fora. E depois de fazer uma leitura e ver a arca pousar ou repousar em solo seco, ele poderia fazer qualquer outra coisa. Ele já está há mais ou menos um ano dentro daquela arca. Talvez o primeiro Big Brother, ou reality show, certo? Todo mundo enclausulado dentro daquela arca. Mas o texto diz que assim que ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus, porque independente do que esteja acontecendo ao seu redor, nós não podemos deixar de adorar a Deus, porque Deus está no controle de tudo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Você consegue, está difícil, o caos está instaurado, querido. Tire um tempo primeiro para fazer uma leitura de que tipo de caos é. Porque o que algumas pessoas chamam de tragédia, outros estão nadando de braçada. A grande verdade é essa. Eu não vou perguntar aqui para ninguém te abordar pedindo dinheiro emprestado. Mas tem gente aqui que esse ano com a pandemia, ou na virada de ano, ganhou dinheiro como nunca ganhou. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí. Mas tem gente que se lascou como nunca. Se lascou. Ou seja, um ambiente que é de vitória para outro pode ser de caos para outro. Então aproveite as oportunidades. Mas independente do ambiente que seja, o que acontece? Aprenda a adorar a Deus e andar com Deus em todos os momentos. Mas quando o texto diz que Noé desce da arca e planta uma vinha, quando o texto diz que ele bebeu do vinho extraído dessa vinha, essa informação, ou essas informações são preciosíssimas para entender por que esse camarada deu certo. Olha só. Se o texto diz que ele plantou, provavelmente, muito mais do que um animal naquela arca, ele também levou algumas sementes ou mudas de coisas que o texto não diz que Deus mandou levar, mas ele achou que iria precisar. Ok? Segundo, se você acha que ele plantou uma garrafa de Coca-Cola que plantou num dia e tomou no outro,
Você está muito enganado. Porque entre ele plantar a vinha e beber dela para ficar bêbado, e eu também acho isso extraordinário, a Bíblia falar de um camarada aparentemente impecável, e na hora de terminar a vida do cara, diz que o cara chapou o coco e ficou pelado. Não dá raiva? Se você não soubesse o propósito, daria. O Noé é tão maneiro, sim ou não? Um bom marido. Porque pensa só, se o seu marido chegou na sua casa e falou: amor, encontrei com Deus, mandou fazer um barco, porque vai inundar tudo, vai matar geral, só nós. O que você ia falar do seu marido? Menina, tá fumando o quê, maluco? Você está drogado? Um cara que tem a credibilidade do Noé, a influência sobre noras e filhos, que abrisse mão de ter filhos durante o período daquela construção. Pensa só. Teve que lidar com toda aquela situação. Sai da arca, faz a leitura ao redor. É um camarada que vai adorar a Deus. É um cara incrível. E agora, ele é alguém que planta uma vinha. Porque se você quer retomar, reconstruir, restaurar, coloca o nome que você quiser. Aprenda uma coisa: sem trabalho você não vai a lugar nenhum. Entendeu? Jesus disse: meu pai trabalha até e eu trabalho também. O Noé plantou a vinha, sim ou não? E esperou a vinha? Esperou a vinha dar? E depois do fruto que ele colheu, ele fez o quê? Isso, porque o fruto não vira vinho no pé. Tem que levar para o lagar, para amassar. E deixar fermento. E depois ele... Isso, essa parte eu vou fechar. Eu vou falar da manguaça. Mas... eu acho maravilhoso. Porque se você quer... pastor, eu quero salvar meu casamento. Trabalha para salvar? Adora a Deus. Faz uma leitura do que está acontecendo lá. E às vezes o que está acabando com o seu casamento não é no coração da sua mulher. É pior. É da sua sogra. E você ri. Eu te dou uma notícia ruim dessa. Você tem que fazer uma leitura. Sabe? Quando eu olho para esse ambiente, eu vejo um cara trabalhador, que leva na arcas, posso dizer assim, ainda que não tenho muitos elementos para afirmar, mas que ele plantou uma vinha, ele plantou. O texto diz que a oliveira, a pombinha trouxe no bico o raminho novo de uma oliveira para ele entender o que estava acontecendo. Mas agora, eu vejo um cara plantar, entender que existe um tempo, que ele vai se beneficiar daquilo que plantou. Pastor, e por que é que o texto diz que ele bebeu demais e ficou nu? E a Bíblia não poderia esconder isso? Poderia. Se não quisesse mostrar que Noé é um homem sujeito a falhas, como qualquer um de nós. O que a Bíblia está querendo dizer com isso é que esse camarada, como o profeta Elias, que foi dito no Novo Testamento, é alguém como nós, que nos esconder por detrás de afirmativas que justifiquem o nosso fracasso, a nossa incapacidade de realizar coisas, não vai nos levar a lugar nenhum.